Baseado em um evento real, a Segunda Guerra Mundial termina em 8 de maio de 1945, apenas 9 dias após a entrada dos partidários em Zagreb, na Croácia. Em 17 de maio, o líder partidário, Josip Broz Tito, coloca o arcebispo Alojzije Stepinac em detenção preventiva. Ele é visto como ameaça à futura República Socialista Federativa da Iugoslávia. A única conversa conhecida entre os dois ocorre em 4 de junho de 1945, uma conversa que molda o futuro dos homens e do país da Croácia. A morte é a solução para todos os problemas. Sem homens, sem problemas. Joseph Stalin. Distribuição A2 Filmes. A Escolha.
Arcebispo Stepinates. Bem-vindo. É assim que prefere ser tratado? Apenas arcebispo? Aloysie. Ah, isso é muito melhor. Joseph. Aloysie. Finalmente nos conhecemos. Por favor, sente-se. Que rude da minha parte. Esse é o camarada Vladimir Brakit, o presidente do nosso Conselho Executivo da Croácia. Tenho viajado por toda esta nossa grande terra enquanto libertamos Belgrado, Ljubljana. Você fuma? Não. Os católicos, eles podem fumar, não é? Certo. É isso mesmo. São os muçulmanos que não podem. Eles também não podem beber álcool. Eles não sabem o que estão perdendo. E você? Você bebe? De vez em quando. O filho de um enólogo certamente toma uma taça de vinho de vez em quando. Diga-me, durante a missa, você toma mesmo um gole de vinho ou é só água para enganar as massas? É vinho, sim. É de verdade. Ele ganhou, o bastardo. E eu tinha certeza que você seria do tipo que ficaria com a água. O que ele ganhou? Mais uma semana, entre os vivos. E uma garrafa de uísque, que me foi me dada pelos Yankees. Veja, ninguém acreditou em nós. E agora que vencemos a guerra, o Ocidente e o Oriente simplesmente nos adoram. Então temos vodka de Moscou, uísque da América, charutos de Cuba, chocolates da Bélgica. Por favor, coma quantos quiser. Eu não vou contar. Obrigado. Mas não. Um homem de princípios. A igreja te ensinou disciplina ou ser soldado? A vida ensinou. Você pode relaxar. Somente as piores coisas que dizem de mim, essas sim são verdadeiras. Eu queria te conhecer pessoalmente. Que bom que veio. É sempre melhor discutir assuntos importantes cara a cara, não acha? Sim. Então, minha sugestão é que nós dois conversemos primeiro um a um. E então meus colegas poderão se juntar a nós se quisermos. Por favor, sente-se. Gosto de ouvir informações em primeira mão. Esse é o tipo de homem que eu sou. Todo mundo fala e a verdade é filtrada. Olho no olho. E assim eliminamos qualquer dúvidas que tivermos uns sobre os outros. Não posso te oferecer nada mesmo. Agora que estamos sozinhos, posso tentá-lo com um whisky? Obrigado pela sua oferta tentadora. Mas a resposta ainda é não. E que tal um lanche? Temos à disposição o melhor chefe da cidade. É só pedir, ele faz o que quisermos. Obrigado. Outro não. Muito bem. Espero que seja o último não que me dê essa noite. Isso depende. De quê? Do que está oferecendo? Acredite ou não, eu queria ser garçom quando era menino. A vida me fez virar serralheiro. Pessoas comuns trabalham muito para sobreviver. Então a decadência fica mais fácil agora que a tem. É como você diz, à sua disposição. Não podemos fingir que não gostamos do lado bom da vida quando é oferecido para nós, não é? O que é bom para você pode não ser para mim ou para outra pessoa. Então, você, meu amigo, está mentindo para si mesmo. Trabalhador nenhum recusaria o que eu lhe ofereci. Um homem pode ser facilmente tentado, se a sua crença for fraca. Essa é a única coisa que disseram sobre você. Stepinates é muitas coisas. A coragem de suas convicções é inabalável. Eu queria servir você. Tito esperando o arcebispo. Imagina o que as pessoas diriam. Que há esperança mesmo para aqueles que parecem desesperados. Isso mesmo. Pode ser muito bem o caso. Deus nunca nos vira as costas, mesmo quando viramos para Ele. Para onde você acha que Deus vai quando a guerra se intensifica e inocentes morrem? É um momento de férias dele? Amar ou odiar. Essas são as opções. Deus nos concede essas opções e nós escolhemos. Só depende de nós. Então a guerra é uma escolha? Às vezes é inevitável. As pessoas são facilmente influenciadas. Mas a tentação de ter sempre mais prevalece e nos perdemos. Influência? A igreja tem bastante sucesso em influenciar as massas. De onde acha que a política tirou suas ideias? De pessoas do seu trabalho? O que faço é uma vocação, não é um trabalho. Eu ainda chamaria isso de trabalho.
E ainda subscreveria a ideia de que Deus deve estar de férias, permitindo que o homem se torne mais do que ele é, um rato, com um desejo ilimitado de acumular e destruir. A fumaça te incomoda? Não, não incomoda. Não aguento muito tempo sem cigarro e bebida. É uma fraqueza, eu sei, uma das piores. Me ensinaram como enrolá-los na Rússia. Cada cigarro que eu fumo, eu mesmo enrolei. Se um dia eu parar de fumar, sentiria mais falta de enrolar essas coisas do que fumar. Qual o seu ponto fraco? Tenho certeza que sabe disso melhor do que eu. Uma vida de abstinência é um terreno fértil para uma série de fraquezas. Também tivemos que abrir mão de coisas básicas nos partisãs. 4 anos. De fome, sede e exaustão. Caminhando pelas florestas, pelas planícies, dormindo apenas algumas horas se for o caso, dias a fio. Ficou tão frio que eu fechava os meus olhos e pensava, é isso, nunca mais verei a luz do dia. Mas eu aguentei firme. E é por isso que hoje, em dia, talvez eu possa me perdoar pelas minhas fraquezas, porque eu acho que as mereci. Há uma beleza em resistir, você não acha? A beleza na sobrevivência. Sim, mas parece que suportar tornou-se sinônimo de pessoas nascidas nesta região. Algo para se orgulhar. Você também é croata, assim como eu. Mas não deixo que isso me defina. Estamos a criar uma nova Iugoslávia, que será um lugar mais justo, onde pequenas diferenças serão esquecidas e vamos trabalhar com um objetivo em comum. Igualdade e oportunidade para todos. A Iugoslávia fracassou. Porque a monarquia era quem governava. Falhou porque as diferenças prevaleceram. Você deseja substituir uma decadência por uma nova. O que o camarada Stalin está fazendo é o que eu quero também fazer. É revolucionário. É um novo mundo, um renascimento. Se colocasse um cachorro, um coelho, um burro e uma cobra em uma gaiola, poderia imaginar que eles poderiam coexistir sem que alguém fosse mordido? Bem, isso depende. Do quê? Sobre o quão mortal é o veneno da cobra. Não foi isso que eu perguntei. Eu entendi muito bem, sim. Sei que existe o risco do fracasso, mas devemos tentar. Tentar? Sim, mas devemos aprender com nossos erros. Certamente. Por que não vai primeiro, Aloysi? O desejo dos croatas de ter suas terras custou caro. Muito mais alto, eu diria. Não há uma árvore larga o bastante na floresta para esconder você dos seus pecados. E como diz a Bíblia, devemos pagar pelos nossos pecados. Esta guerra foi apenas uma das muitas cavalarias na história milenar do povo croata. Pagaremos pelos nossos pecados. Nos arrependeremos. O resto é com Deus. Uma noite, não muito tempo atrás, quando meu batalhão se escondia dentro de uma caverna na Bósnia, uma unidade de elite de paraquedistas alemãs nos cercou. Eles nos pegaram. Posso parecer ímpio para você, mas naquela noite, algo que não é dessa terra nos salvou. Mesmo assim, você se recusa a dar o crédito a Deus. Deus ou o destino. Talvez Deus e a fé.
tornem o destino mais aceitável. E talvez tenha sido apenas acaso, destino. Sua vida poderia ter sido muito diferente. Poderia muito bem ter sido. Você estava mais perto de se casar do que eu. Acho isso difícil de acreditar. Magia Horvat. Propondo o casamento, sem nunca falar com ela. E isso exige coragem. Eu acho que as minhas chances seriam melhores voltando para aquela caverna e para os alemães do que pedir uma mulher em casamento desse jeito. Você não tem ideia do que é falar com uma mulher quando você cegamente pede ela em casamento daquela forma. Sou tolo? Para dizer o mínimo. Eu tinha fé. Mas era muito jovem. Ela era... Incrivelmente linda. e gentil. Tenho certeza. Mas a beleza é o que chama a atenção. Você tem permissão para dizer isso, meu amigo. Ela era. Ela era muito mesmo. Somos humanos. Privar-nos daquilo que nos torna humano é desumano. Não concordo com o que a igreja faz com pessoas como você. Livre-arbítrio. Uma ideia imposta de livre-arbítrio para servir a um conceito de Deus que eles retratam quando, na verdade, o pensamento de que Deus existiu é irracional. O Vaticano exige muito de você. E tudo o que oferece em troca é um conto de fadas bem elaborado. Você sacrifica a sua vida. E o que eles sacrificam? A Igreja Católica tem sido um farol nos tempos mais sombrios para nós croatas. Foi por isso que me trouxe aqui, não foi? Para que eu agora dê as costas à fé que deu a mim e a essas pessoas tudo o que temos. Eu não vou fazer isso. Não. Não para a sua fé. Eu nunca te perguntaria isso. Somos muito parecidos, você e eu. Ambos percorremos um longo caminho para chegar até aqui. Sim, mas eu não sou igual a você. Não vamos nos enganar. Você poderia acabar comigo. Esse é um pensamento muito tentador, mas não. Há muitas testemunhas. Me manteve em confinamento estrito por 17 dias. Quase não ouvi ou falei com alguém sem o seu consentimento prévio. O que eu como é monitorado. Testemunhas ou não, eu sou seu prisioneiro. A decisão de confiná-lo foi tomada por certas razões políticas. Você entende isso? E ainda assim você recusou firmemente qualquer reunião ou conversa que lhe foi oferecida. Confinar alguém e lhe oferecer uma conversa amigável é o mesmo que bater com alguém com uma pá e depois oferecer ajuda. Temos que chegar a um acordo sobre algumas questões relativas ao futuro da igreja nesse país. Seria perfeito. Na minha opinião, se pudéssemos estar na mesma página, isso é minha esperança. Você pode falar abertamente. Somos só você e eu garanto. Experimentei tudo o que se possa imaginar nos últimos anos, sob várias ideologias que tinha pouca consideração por mim ou pela Igreja Católica. Mas o seu regime é o único que enviou soldados armados e polícias para o nosso tribunal. Prendeu-me e confiscou propriedades da igreja. O que o exército levou? Há um mês, quando entrei na corte, seus soldados levaram meu carro e nosso telefone. A guerra não terminou com a libertação de Zagreb. Na Ásia, o Japão continua a resistir. Acabou na Europa. Sim, mas ainda temos questões para resolver com os britânicos e americanos. Essa região ainda é um barril de pólvora.
Mande o oficial entrar. Ao seu comando, Marechal. Quero que o carro e o telefone sejam devolvidos imediatamente ao arcebispo, com um pedido de desculpas dos responsáveis. Sim, senhor, Marechal. Até que o nosso governo nacional seja estabelecido em Zagreb, é melhor você ficar na sua residência em Capitol. É melhor não ficar andando por aí. Digo isso para sua própria segurança. A segurança dos meus sacerdotes e compatriotas é o mais importante para mim. Não me importo com a minha segurança. Essa guerra sangrenta colocou em perigo a segurança de todos e não fomos nós que a começamos. Se o povo está sujeito a novas inseguranças, medo e até vingança depois dessa vitória, como você apresenta, então o exército não trouxe segurança. E o que isso significa? Quando os vencedores se vingam contra pessoas desarmadas, as sementes de uma nova resistência são plantadas. E então a guerra nunca termina. O círculo não está fechado, só se alarga. E se essas pessoas desarmadas, como você diz, estiverem guardando e escondendo armas para usarem alguma resistência futura? Iremos esmagar esses elementos desonestos sem piedade. A guerra trouxe mortes e crueldade para alguém que a desejasse para outra pessoa. Mas a organização de unidades para lutar depois da guerra transforma o país num estado militar policial e não democrático. Muitos soldados falharam no passado por causa disso. E outros semelhantes desaparecerão no futuro. Não é muito simpático e nem justo nos comparar com os fascistas. Eu me refiro apenas aos princípios da paz escritos na Bíblia. Quem vive pela espada, morre pela Se espada. os aliados seguissem os princípios de Hitler, estaríamos no poder ainda. A igreja tem pregado esses princípios há 2000 anos, independentemente de indivíduos ou nações. A humanidade não chegaria a lugar nenhum, com orações e ouvindo sermões do chamado perdão e da paz. Os piores caminhos percorridos são aqueles que progrediram com a violência, as armas e o ódio. Arcebispo, o senhor tem que ser realista. A regra é, goste você ou não, quanto mais forte for a definição dos termos. Essas crenças levaram o mundo aos maiores e mais sangrentos massacres do século XX. Os russos não tiveram escolha em 1917. Eu vi isso pessoalmente. E sei que você também. A guerra, o caos, os senhores feudais estavam destruindo o povo. É por isso que a Revolução de Outubro eclodiu. Por desespero. As revoluções acontecem quando os desesperados procuram todas as possibilidades para se salvarem. Então, em tempos de mudança, aparecem políticos autoproclamados e as chamadas ideologias, com promessas vazias, impondo-se ao povo como deuses. Bem, se nem mesmo os deuses podem ajudar, o que podemos fazer então? Não existem divindades terrenas. O cristianismo é a semente da fé que germinou o sangue de Jesus O Cristo. cristianismo é uma coisa de um passado distante, arcebispo. Novas comunidades sociais exigem formas práticas de vida. Não existem fórmulas práticas maiores sem equilíbrio espiritual, com moralidade e fé em Deus. Os russos perceberão isso. Todo mundo vai. Os meios de produção serão entregues aos trabalhadores, pacificamente ou pela força. A Revolução de Outubro continua a avançar, dará origem a uma nova ordem mundial mais justa e feliz. Isso é só uma suposição. É difícil dizer o que é pior: guerra ou revolução. Bem, se uma transição pacífica não existe, você tem que agir com violência. Mas quem tem o direito de impor uma ideologia de governo pela força sobre a terra? Em nome de quê? Se os senhores feudais e a burguesia não tivessem se oposto a todos no seu caminho, a revolução não teria acontecido. Foi uma necessidade histórica realizada por Lenin e pelos bolcheviques. Qualquer sistema que começa com morte, termina com morte. Uma certa ditadura do proletariado é inevitável na primeira fase. A igreja também não negligencia as questões sociais, tem seus ensinamentos. Todas as religiões são um ópio para as massas. Marx entendeu muito bem isso. Não poderia ter dito isso em nome da nossa nação. Os croatas sobreviveram devido à crença inabalável no cristianismo. Deus e os croatas. É uma canção de ninar. Não é uma canção de ninar. É um gentil lembrete de que ele está sempre ao nosso lado. Deus estava ao seu lado quando ficou do lado do Führer. Quando as pessoas estão desesperadas para ter uma terra para chamar de sua. Elas fazem um pacto com o diabo. Então você falhou na coragem de suas convicções? Nosso povo estava cego pelo desejo de ter um pedaço de terra que pudesse chamar de seu. Então como você é melhor de todos a quem você critica? A intenção. Intenção? A intenção está sempre lá. É o que está por trás que faz a diferença. É uma ilusão pensar que o comunismo é essa nova forma de pureza divina. Apesar do progresso técnico e econômico, o mundo ainda enfrenta uma crise espiritual. O cristianismo está sendo menosprezado por aqueles que não reconhecem o seu poder humano e moral. O capitalismo é uma doença, sim, mas o comunismo é o antídoto errado para ele.
Então por que, na sua opinião, a revolução mais sangrenta ocorreu num país cristão como a Rússia? A Revolução de Outubro é o massacre mais sangrento dentro de uma única nação na história. No entanto, as ideias da Revolução de Outubro continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Ok, mas a que custo? A Revolução de Outubro tem consumido sua própria espécie desde o início. E como a igreja tem governado? Ao longo da história, pegou em armas, realizou inquisições, caça às bruxas. Se não fosse pelas cruzadas, você como cristão nem existiria. Quantas pessoas morreram para que você pudesse se chamar de cristão? Eu não posso desfazer os erros do passado. A maneira hipócrita com que você dá desculpas para uma série de pecados cometidos por aqueles que governam você. Para mim isso é incrível. A igreja sempre se renovou purificando a sua alma, confessando seus pecados e também invocando a consciência e a fé no Todo-Poderoso. É muito fácil confessar os pecados quando sabe que não haverá repercussões. Sempre há repercussões. Além disso, a igreja perdurou por 2000 anos. Imperadores romanos, vários líderes políticos, czares e ideologias, todos vieram e se foram. A igreja permanece. Nosso grande revolucionário do século XVI, o líder da rebelião camponesa Mattia Gubek, ele foi capturado pelas potências feudais aqui em Zagreb, não muito longe de onde estamos. Colocaram uma coroa de ferro em brasa em sua cabeça. E isso aconteceu com a bênção do bispo Draskovic. Sim. Naquela época, a igreja era fraca e estava sob influência de estrangeiros poderosos. Se eu fosse o bispo, também pediria uma coroa de ouro. Então você teria o mesmo tratamento. A gentileza deles teria escapado de você. E o que ganhamos vivendo mais alguns anos se esses anos nos são dados porque tivemos que sucumbir a um sistema cheio de mentiras? Igualdade. E cuidado com os outros. É isso que estou buscando. O comunismo não é o ópio para as massas. O comunismo é o ideal de como se deve viver. As primeiras comunidades cristãs há 2000 anos eram iguais e sem classes para todos, homens e mulheres. São Paulo disse, não maltrates o teu escravo, pois ele é teu irmão. O que você fala é teoria. Os comunistas são os primeiros a começar a resolver as coisas de forma prática, onde o irmão de ninguém é seu escravo. Enganando as pessoas, fazendo-as pensar que são perfeitas, sem falhas. A sede de dinheiro, poder e luxo turvou a mente de muitos. Você fala da burguesia que existia. Onde estamos sentados agora? Por acaso essa é a residência de um humilde servo do povo? É o que você pensa? Você não deve construir uma casa em meu nome? Isso não te lembra alguém? Vamos lá, você não é um homem estúpido. Em algum lugar lá no fundo, você deve ter pensado: será que vale a pena o meu sacrifício? Você sabe que eu sei tudo o que é para saber sobre você. Mas à noite, quando tudo está escuro e nossos pensamentos pertencem a nós mesmos, sua mente se pergunta: você nunca mais viu a magiar? Não. Você pensa nela? Permito-me o privilégio de pensar assim. Você se permite. A igreja gostaria que você se perguntasse, Nossos pensamentos pertencem apenas a nós. assim como nossos segredos. Por que você a pediu em casamento, se nunca falou uma palavra com ela? Por que se importa em saber? Pedir a mão de uma mulher em casamento sem conhecê-la. E ela a aceitando. E você decidindo abruptamente entrar no sacerdócio. É desconcertante. No final das contas, não era a vida que eu queria. Tão simples assim? Sim. Mas já se perguntou, como seria a vida se tivesse escolhido se casar com ela? Então eu não estaria aqui, sentado com você. Talvez estivesse do lado que estou. Combatendo o bom combate, não sentado na minha frente me dando dor de cabeça. E você estar na minha posição. Um padre, não. Eu amo demais a vida para tirar tanto dela. É isso que acha que fazemos conosco? Não viver uma vida plenamente? Ter família? Uma vida sem filhos? Parar de sentir o calor do toque de uma mulher? Não. Prefiro morrer a me privar de tal sentimento. A nossa realização vem de servir aos outros.
Você nunca beijou uma mulher? Não, Nunca? não. Então, por Deus, você deve beber comigo. Obrigado. Mas a resposta ainda é não. Então beberei em seu nome. Meu querido Lojezek. Sua declaração me surpreendeu muito. E agora que pensei sobre isso, minha resposta é... E ela continua com mais detalhes. Tenho certeza que se lembra. Gostaria de guardá-la? Você impressionou bastante essa mulher. Apesar da falta de conversa, Don Juan ficaria com ciúmes. E eu estou com inveja. Talvez possa me dar umas dicas. Esta é uma vida que já foi há muito tempo. Diga-me. O que aconteceu com ela? Quem você acha que a levou? Deus? Ou o seu não? Como eu disse, temos opções. As consequências existem para serem suportadas. De todas as pessoas naquele ônibus, ele levou apenas ela. Isso não deixa você... Como? furioso? Tenho orado pela alma dela todos os dias, Por quê? esperando que ela me perdoasse. E você se perdoou?
Ela sabe porque escolhi o meu caminho. Tudo o que aconteceu depois disso é a vontade de Deus. Tudo bem. Então deve ser a vontade de Deus que o bem vença o mal nesta guerra? O bem deve prevalecer, custe o que custar. E quem é o responsável por isso? Devo implorar algum crédito? Você apenas começou. E eu não me sentiria otimista com base no que vi. O mundo sem Hitler, Mussolini e aquele desprezível fascista, Ustasha Pavelic. É mais seguro. É, mas depende do que se segue. Você nega o passado, teme o futuro. Como o presente pode ser bom o bastante? Eu não nego nada. Me opus abertamente à guerra e à ocupação da catedral diante de todos. Protestei contra a injustiça e a desumanidade. Condenei a matança e a degradação de todos, independente da raça, religião ou nacionalidade. Protegi e salvei quantos eu pude. Judeus, ciganos, eslovenos e todos os perseguidos, e não apenas uma vez. Você tem prova disso? Provas que você e seu grupo vão me negar. Por exemplo? O bispo ortodoxo, a Irene Tirit, me pediu para tirar o seu irmão do campo de Koprivnica. Pavelic o soltou a contragosto. Para o seu desgosto. Em 1941, consegui salvar 150 mulheres sérvias que tinham sido presas em Glina. Nesse mesmo ano, intervim para libertar o bispo de Karlovac. No ano seguinte, em 42, mulheres católicas me pediram para salvar seus maridos, que eram judeus. E eu ajudei com sua liberdade. Também salvei o Dr. Milutin Raderic, um sérvio da perseguição. Em 1943, penso que houve 24 intervenções em nome dos sérvios e 11 em nome dos judeus. Você veio preparado. Você sabe quem eu sou. Se eu fosse alguma coisa de que estou sendo acusado agora, não estaria aqui conversando com você. Meu corpo já estaria desaparecido e enterrado em algum lugar. Eu não estou vivo porque sou o arcebispo. O meu título não me salva. Eu estou aqui porque, por mais que você queira negar minhas boas intenções, há, como você diria, muitas testemunhas desses feitos. Não poderíamos ser enterrados de uma vez só. Sim, me traga um café agora. Os padres pegaram em armas durante a guerra. Você está ciente disso. Lutaram pelo inimigo fascista. Eu nunca aprovei as ações de tais indivíduos. Pelo contrário, excomungamos alguns deles imediatamente. E não esqueçamos, muitos foram sujeitos a horríveis torturas nas mãos dos partidários, pregados em cruzes por todo o país, esfolados, queimados vivos, e seu único pecado foi porque serviram a igreja e a nação croata. Foi uma guerra, não casos isolados. Nós também. Dados precisos sobre o número de padres, freiras e teólogos assassinados e como foram torturados. E o que é isso, comparado ao número de nossas vítimas? O número ou a razão pela qual uma única vida perdida é mais importante? Eles estavam envolvidos no fascismo. Nós, os antifascistas, restauramos a honra da Croácia. Todas as nações jugoslavas, não apenas a Croácia, estiveram envolvidas no fascismo. Por que tiveram que fazê-lo? A desgraça da Croácia é o território que habita. Durante séculos foi um lugar onde o ódio entre a esquerda e a direita teve o seu campo de batalha. Para nós que lutamos com a palavra de Deus em uma oração, a vida humana é fundamental. Seja qual for o lado, não a morte. Palavra que você tem em seu slogan. Nosso slogan. Morte ao mal precisava ser enfatizado na época. Mas junto com a morte ao fascismo, acrescentamos liberdade ao povo. O mal é o mal, independentemente da ideologia. E no que diz respeito à chamada culpa croata, não é a primeira vez que enfrentamos essa acusação e algo me diz que não será a última. Permanece o fato histórico que após a dissolução do reino da Iugoslávia, a Croácia foi a única república a declarar sua independência sob Pavelic e ficar do lado de Hitler e Mussolini durante a guerra. Portanto, aconteça o que acontecer, a história nunca será gentil com você. Hitler e Mussolini apenas se aproveitaram de um povo desesperado. Ninguém se importa com o conteúdo da sua explicação. A manchete já é ruim o bastante. Ter um Estado a qualquer custo, esse era o desejo. O preço que pagamos e o que estamos destinados a enfrentar com o tempo será severo, mas necessário. Pequenas nações não estão autorizadas a escrever sua própria história, e as maiores não se importam tanto a não ser usar-nos impiedosamente. Os croatas são lutadores ferozes. Vou dar isso a eles. Porque os estrangeiros forçaram-nos a defender nossas casas durante séculos. Estrangeiros?
O comandante militar austro-húngaro baniu Dielatici. Ele não era estrangeiro, era croata. Que foi usado por Viena há 100 anos para defendê-la de Budapeste. E depois que ele terminou, eles o deixaram para morrer solitário e lamentável em uma residência em Zagreb, como recompensa pelo serviço militar. E os croatas ainda insistem em cantar With Upban, Croatas Kauju. Estamos sempre procurando alguém que nos liberte do perpétuo banho de sangue em que nos encontramos. Um erro. Pode ser um acidente, mas uma longa lista de erros. Em algum momento você terá que parar de culpar os outros pelos seus erros. E onde está o café que eu pedi? Não importa, eu mesmo busco. Você quer um pouco? Não. Muito bem. Em algum momento hoje farei com que você diga assim para mim. Cadê o meu café?
Ele vai quebrar. É isso, é? Estava na hora. Você pode livrar a terra dos fascistas, mas eles ainda obrigam a você tomar o seu próprio café. Algumas coisas nunca mudam. Estava admirando eles? Perdão? Flores. Lírios. Sim. O cheiro delas. É inebriante. E se uma mulher usa um perfume que tem um toque de lírio, meus joelhos ficam fracos. Como você conseguiu? Não são comuns. Não, isso é certo, elas não são. Toda semana recebo uma remessa. Sim, eu sei. Terá que me perdoar. A burguesia tinha bom gosto. Você está na companhia de um homem fraco. De alguma forma, duvido disso. É um elogio que está me fazendo? É só uma observação. Por um momento pensei que você e eu tínhamos finalmente concordado em alguma coisa. Juntos podemos ser mais fortes. Esse é o propósito da Iugoslávia. A sua política externa e interna terá sempre que resumir a compromissos. Devemos estar cientes disso. A igreja não é uma organização política ou um negócio. A igreja possui mais terras em todo o mundo do que as nações mais ricas. Vocês não podem ser uma organização política ou empresarial, mas são hipócritas. Onde estamos agora? Foi esta a casa que pertenceu a um judeu? Ao menos uma vez, sim. Uma vez? Em 1941, 4 anos atrás. Sim. Mas quem tirou as casas dos judeus? O sistema que o seu pessoal apoiou. Sim, mas então essas mesmas casas foram tomadas pelo seu povo. Você poderia tê-las devolvido. Isso será discutido em algum momento. Os Ustasha tiraram esta casa de um judeu. Os comunistas tiraram-no da Ustasha. Ninguém está disposto a consertar os erros cometidos pelo sistema que acabaram de derrubar. Um mal cometido por alguém não justifica um mal cometido por quem vier a seguir. Sabe que a única razão pela qual pessoas como você não podem se casar ou ter filhos é para que a propriedade da igreja nunca possa ser questionada. Não é porque sua servidão a Deus seria prejudicada. Não. É apenas porque a igreja pode perder os seus preciosos bens. Se o Vaticano não tivesse se importado tanto com as coisas materiais, talvez não tivessem sido confrontadas com essa escolha fatal. Escolher entrar no sacerdócio, ou casar-se com a mulher que ama e construir família. Talvez ela estivesse viva e bem, e você não ficaria atormentado pelos pensamentos do que poderia ter sido. Então não teria que visitá-la todas as sextas-feiras, quando ninguém está olhando. Posso te dar tranquilidade. Estamos construindo um novo modo de vida. Você e eu podemos coexistir. Você não precisa da corrente que é o Vaticano para te arrastar para baixo. Não, pare. Essa é a realidade, você queira admitir ou não. Uma criança nunca pode se divorciar dos pais. Não, a menos que os pais negligenciem a criança de novo e outra vez. Igualdade para todas as nações e nacionalidades.
Os erros cometidos pelo reino não serão repetidos. A Iugoslávia será uma república. Uma que seja federal, socialista, democrática e justa para todos. Declaração é uma coisa. A realidade é diferente. O que quer dizer com isso? A capital que você escolheu. Belgrado. As decisões estarão centradas nesse lugar. Não teremos muito a dizer porque não nos perguntaram qual é a nossa opinião. E nossa fé estará subordinada como antes. Depois de tudo o que aconteceu, eu deveria ter escolhido os Tajas Zagreb como capital? Fraternidade e unidade. Zagreb não foi exemplo disso. Não vamos tolerar nacionalismo, tal como foi praticado no chamado Estado Independente da Croácia durante 4 anos. Belgrado é a única escolha lógica. Nada nessa vida ou na natureza ocorre sem causa e efeito. Se baterem a um cachorro, ele vai reagir. Os sérvios nos impuseram a sua vontade ao longo de 20 anos que passamos com eles no primeiro casamento chamado Iugoslávia. Como espera que seja diferente? Isso é extraordinário. Tenho essa mesma conversa em Belgrado e a história se inverte. Foram eles que foram impostos, mortos, torturados pelos croatas. Eles têm provas e assim por diante. Isso nunca acaba. Os sérvios são igualmente obcecados pela sua mitologia e pelo seu passado. Croatas e sérvios são 2 mundos opostos, separados por um oceano de diferenças. No entanto, temos que encontrar uma forma de coexistir. Pela primeira vez na história, temos a oportunidade de eliminar essas diferenças. Eu não sei a quem se refere em nós, mas claro que a sua revolução está em introduzir ideias estrangeiras e os interesses dos mais poderosos na confusão que são os Balcãs. Todos esquecem o verdadeiro propósito das pequenas nações nessa galeria de tiro europeia. O propósito é? Que foram designados por Deus e pelo destino para conectar as pessoas. Uma espécie de pontes permanentes entre mundos opostos. Mas as pontes também são locais de batalhas ferozes e tendem a ser destruídas. A ponte croata defendeu o cristianismo europeu. Não se pode dizer que Paveletti e o seu regime serviram de ponte. Não falo dele agora como sacerdote, mas como testemunha. Uma testemunha a quem Pavelić não gostava. Eu não gostava dele, nem ele de mim. Sim, eu entendo, arcebispo, mas a arte da vida é escolher o lado certo. E qual é o lado certo da história? Venezianos? Tártaros? Francos? Bizantinos, húngaros, turcos, habsburgos, alemães e depois da Primeira Guerra Mundial, sérvios. Os croatas sobreviveram e foram salvos apenas pela fé em Deus, e não pela política. Sim, mas a revolução deve continuar. Novos tempos estão chegando. A igreja também está sendo separada do Estado no Ocidente. Nem a Iugoslávia, nem o Estado independente da Croácia estavam inclinados para a igreja porque condenamos publicamente todos os casos de perseguição injusta. Você terá que se afastar fortemente do nacionalismo agora. Só posso repetir o que eu disse durante o meu sermão em Zagreb há 2 anos. Nós não apoiamos o nacionalismo, porque o catolicismo é universal. Foi a grandeza de Deus que criou muitas nações, diferentes tradições, línguas, culturas. Cada raça, cada religião, cada nação tem o direito a uma vida digna do homem. Estou autorizado a dizer que Belgrado ficaria feliz em fazer um acordo. Eu, pessoalmente, desejo que isso aconteça. E nós também. Mas não um acordo onde concordamos em nos destruir. Se você recusar, terá que assumir toda a responsabilidade. Para quê? Consequências. Não queremos um acordo com o Vaticano. Queremos um acordo com a Igreja da Croácia, que você possa administrar pessoalmente. E, como eu disse, eu posso garantir a sua segurança. Não podemos concordar em ter uma igreja católica nacional. Ela não existe. Todas as estradas vão... Levar a Roma. Mas por quê? Você tem uma chance, o poder de mudar isso. Um novo começo. Um novo mundo. Já comecei a mudança e você também pode começar uma. Você não vê o que estamos fazendo? Sim. O véu que é o comunismo pode não ser muito apetitoso para alguém como você, mas você deve concordar com um fato básico que é necessário alguma forma de igualdade social e segurança. Nosso povo não sofreu o bastante, não devemos a eles alguma sensação de segurança? Os políticos de Belgrado e a Igreja Ortodoxa sempre andaram de mãos dadas, mesmo publicamente. A Igreja Ortodoxa Sérvia é mais política do que uma organização religiosa. É por isso que o acordo foi anulado. Não queria concorrência entre Zagreb e Belgrado, nem atos de vingança. Insisti que os mal-entendidos terminassem quando o acordo fosse anulado. Não daremos precedência na nova Iugoslávia para nenhuma religião. As ações são importantes, não as palavras. Com seu método, você tem o efeito oposto.
Que métodos? Me prendendo aqui. O mais alto servo católico do país. Fomos obrigados a te prender. Queríamos negociar. Enviamos pessoas para você. Você recusou repetidas vezes. Que opções você nos deu? Sim, você está correto. Pessoas foram enviadas. Me ofereceram cigarros, como você fez quando eu cheguei aqui. Provavelmente pensando que se eu fumasse com eles, conseguiriam algo de mim, que eu confiaria neles. Você deve ter enviado uns 4 homens diferentes, todos com a mesma abordagem. No terceiro, eu recusei categoricamente. Aí depois me ameaçaram. Nosso representante para assuntos religiosos foi enviado a você. Ele já foi seu associado e você recusou. É sim, ele já foi. Antes de se juntar ao seu movimento e passar para os partidários. Eu lhe disse que sempre o receberia em minha residência. Mas não eu como prisioneiro e não ele como político, mas como padre. E até mandamos Olga para você. É a sobrinha do líder do Partido Camponês Croata, Dr. Maquete. Ela foi uma católica devota na juventude, assim como seu tio. Respeitei e ajudei os dois quando necessário. Mas durante seu tempo de estudante, Olga caiu sob a influência da sua ideologia e desertou para o seu lado. Ela mesma me contou. E o que ela disse? Ela disse que acreditou em você e que seu partido era sagrado para ela. E isso não te impressionou? Pessoas como ela não vêm para negociar, vêm para persuadir. Eu disse a Olga para ir conversar sobre política com o tio dela. Há uma grande diferença entre negociação e uma tentativa persistente de persuasão. Não é muito fácil conversar com você, arcebispo. Aqui são os registros. Prova que você se comportou de maneira pouco cooperativa, mesmo antes dos guerrilheiros marcharem para Zagreb. Enviamos um delegado para você. Este ano, antes da Páscoa, você estava se preparando... Para uma palestra com estudantes na universidade. Essa foi uma clara tentativa de me assustar. É fundamental sabermos o que os jovens vão ouvir. Sim, ele foi enviado com nossas instruções. Instruções para me silenciar. Você deve entender a posição em que estamos. Você está enganado ao pensar que eu aceitaria instruções dos comunistas sobre o que eu digo, especialmente para os jovens. Você criticou grandes potências em sua palestra. Eu tenho tudo aqui. Você mencionou o mal que Stalin está fazendo, o acordo de Yalta e muito mais. Isso não é se envolver em política? A igreja não pode ser tímida ou indiferente a nada no seu ambiente. Mas insiste que os poderes em vigor não podem interferir com você. Isso é um assunto unilateral. Como a lógica vê isso? Eu simplesmente enfatizei em minha palestra o princípio da paz que Santo Agostinho propôs. Criticando as grandes potências? A sua tentativa de diplomacia discreta não é muito discreta. Quem pode dizer que eu estava tentando ser discreto? E você não é. Mas temos que escolher nossas batalhas. O Santo Agostinho disse: Pax omnium rerum tranquillitatis ordinis, que significa paz em todas as coisas. Então, por que a ideia de Santo Agostinho não se concretizou? É teoria, arcebispo, apenas teoria. Independentemente de como você vê as coisas, encontro conforto naqueles que promovem a paz, e não na ideia de uma paz conquistada por meio de uma ditadura que é sangrenta. Não se faz omelete sem quebrar alguns ovos. Eu também. Gostaria que alcançássemos a paz absoluta, é claro. Mas a pergunta é como? A paz vem do reconhecimento em si, respeitando o próximo e a sua crença em Deus. E ontem eu vi um porco levantar o voo. Sejamos realistas. Uma vez. 7 dias depois da sua palestra, quando estávamos às portas de Zagreb, não só descreveu o comunismo como um perigo iminente, como também nos acusou de matar padres e destruir igrejas. Não achou que iríamos entrar na cidade, não é? Eu e os bispos falamos a verdade. Posso repeti-la agora mesmo, se você quiser. Está programado para ter uma resposta para tudo o que eu digo. Porque eu não tenho nada a esconder. A minha alma é pura. Mas e a sua? 243 padres e seus seguidores foram mortos por guerrilheiros. 169 presos, 89 desaparecidos, com seus 109 teólogos. Não podemos falar Esses assim. números não podem ser negados. Já chega.
Se alguma coisa do que você diz é verdade, seu povo morreu como homens inocentes. E como você disse, tudo na vida tem causa e efeito. Eram homens de Deus e de honra. Me poupe de seu discurso, eram colaboradores. No dia 7 de fevereiro, 29 padres foram mortos dentro de um mosteiro em Cherokee, Herzegovina. A informação que me foi dada é que lá era um reduto do inimigo, simplesmente assim. Então você sabia disso? Claro que sim. O problema foi resolvido. Esses homens não tinham nada além de facas de cozinha. Estava lá? Tem certeza do que está falando? Sei o suficiente que as armas não fazem parte do clero. Somos tão rápidos em defender com base em velhas suposições. Tão rápido quanto você assume o contrário. Você deveria saber melhor, arcebispo, do que arriscar o pescoço para salvar alguém da Herzegovina. A única coisa que eles gostam mais do que dinheiro é distorcer a verdade. Havia provas críveis para Mortos. detê-los. Lidamos com isso. Eu dei a ordem. Pessoas morrem. Na guerra, arcebispo. Uma mensagem tem que ser enviada. Sem julgamento. Apenas uma suposição e um veredito imediato. Nós estamos voltando aos tempos bárbaros. Na França, só neste último ano, durante a libertação dos alemães, milhares de suspeitos morreram sem processo legal. E por quê? Porque eles colaboraram com o inimigo. A França não é como os Balcãs. Aqui basta rotular alguém de fascista e é o suficiente. Uma nação inteira sendo perseguida. É a mão da vingança do nosso povo. O poder agora está nas mãos dos seus comandantes e comissários, a maioria dos quais são sérvios. Eles também colaboraram com os alemães, mas isso foi convenientemente esquecido. O comandante-chefe gabou-se de que a Sérvia foi o primeiro país da Europa a se livrar dos judeus. Você acha que a Iugoslávia pode de repente se tornar uma comunidade de nações iguais? Essa é a visão. E é assim que será. Você também é croata. E afinal, esse é o seu país. Espero que ainda se lembre disso. Eu sou croata. E também sou secretário-geral da Iugoslávia. O que sou e de onde eu venho é o que nos deu as nossas divisões. Temos que deixar isso de lado. Todos nós somos iugoslavos. Muitos dos soldados que lutaram em seu exército lutaram ao lado dos Chetniks. Uma equipe que não suporta ver ninguém que seja croata e espera que mude de repente. Se voluntariaram, porque perceberam que a nossa revolução era necessária. Eles não mudaram de lado com base em princípios. Mudaram de lado porque viram que a história estava prestes a mudar. A intenção deles era salvar o próprio pescoço. E certamente eles lhe darão as costas se virem algo melhor chegando. Você os culparia? Um exército sem espinha dorsal. É como um paroquiano sem igreja. Tenho falado o tempo todo sobre o que é importante para os meus crentes e minha nação. Se não me for permitido trabalhar, não há sentido nessa reunião. E na sua opinião, quais são essas questões? Por exemplo, nas periferias da cidade, nos bairros pobres onde você diz que lutou, pelos direitos humanos do homem comum, estão construindo acampamentos com cercas de arame farpado. Todos os dias, estes prisioneiros desses campos são levados a tribunais militares e desaparecem. São homens comuns, cuja única culpa é terem sido forçados a viver sob o fascismo. Poderiam ter se aliado a nós. Eles não são como os Chetniks. Não vejo problema em nosso processo de verificação. Devemos ter a certeza de que aqueles que permanecem firmes na sua crença do antifascismo. Além disso, se nossos acampamentos são tão aterrorizantes, como chamaria de Jasenovac? Quantos foram mortos lá? Uma casa tomada pelos Ustasha é tomada pelos comunistas. Um campo construído pelos nazistas justifica outro construído pelos comunistas. Enviei uma carta, endereçada ao Pavelic. Você deve saber disso. Todos em Zagreb sabem que afirmei que Jasenovac era uma vergonha para todos os croatas. Por isso acabei na lista de desfavoráveis do sistema anterior. Sabemos que você se encontrou com Pavelic. Sim, de acordo com o protocolo. Depois da fundação do Estado croata, fui obrigado a isso. Da mesma forma que estou respeitando seu convite como líder da nova Iugoslávia. E da mesma forma que respeitaria se um dia alguém estivesse sentado à minha frente onde está agora. Não vamos nos precipitar. Se lhe dissesse que disse a mesma coisa para o Pavelic, e ele dissesse as mesmas palavras que acabou de me dizer, me rotularia como mentiroso. Nada dura para sempre, muito menos a política. Eu aposto que eu vou durar um pouco mais que ele.
Eu avisei ao Pavelit e aos membros do parlamento assim que instituíram as leis raciais de 41 em frente à igreja de São Marcos que as leis de Deus eram supremas e que todos deveríamos ser governados por elas. E daquele momento em diante, seu relacionamento comigo foi cortês na melhor das hipóteses. E no final da guerra, você procurou o Pavelit. Sim, em 1944. Quando Hitler começou a perder a guerra, eu queria salvar o que poderia ser salvo. Pelo bem do nosso povo que foi enganado em algo que nunca fez parte. Ele categoricamente me recusou. Também está no relatório que os ocupantes conversaram com você apenas há um mês, antes de recuarem, pedindo como arcebispo que assumisse o poder. Significa que você era uma autoridade para eles. Eu não fui informado disso. Mas eu sei que eu fui uma pessoa grata por algum tempo. Acho que agora você me conhece melhor que minha carne e sangue. Aqui também diz que antes da retirada final você fez uma visita aos ocupantes. E você estava lá se despedindo deles voluntariamente? Solicitei aos Ustachas que eles e os alemães desminassem Zagreb antes de fugirem de lá. Eu, pelo menos, teria feito eles destruírem a cidade caminhando pelos campos onde eles colocaram as minas. Vingança. Justificativa. Colha o que você semeia. Se as minas tivessem ficado lá, muitos civis teriam sido mortos junto com seus soldados. Quando o exército partidário entrou em Zagreb, o homem que estava sentado naquela cadeira quando você entrou, o presidente do nosso governo croata, Dr. Vladimir Brakic, Eu reconheci. apareceu na sua residência, mas ninguém teve a cortesia de cumprimentá-lo. É assim que os libertadores são recebidos? Me lembrou que o meu povo me disse que 3 carros com soldados circulavam a nossa catedral armados até os dentes. Armados ou não. Era seu dever cumprimentá-los com respeito. Nossas portas estão abertas para quem quiser entrar, mas não para quem porta armas. Eles mereciam ser saudados como heróis. Zagreb estava mergulhada no caos naquela época. O governo estava mudando, não sabíamos quem estava naqueles carros. Isso é mentira. Foi enviada uma mensagem informando que o presidente do nosso governo croata iria visitá-lo quando chegássemos a Zagreb. Seu pessoal nunca respondeu. Eu nunca recebi tal informação. Este é um relatório de um dos nossos oficiais, afirmando que a mensagem foi recebida e assinada por um certo Sizovar Ruitin. Ele não é o seu associado mais próximo? O relato de um homem não o torna verdadeiro. Você não disse? Veja isso. Certifico que eu, Svitovar Ruitin, recebi do arcebispo Alosier Stepinates, com sua assinatura no final. Eu estou vendo, sim. Então você mesmo, ou seu associado, está mentindo. Eu não estou. Ele está.
Tem certeza? Ele me contou que um oficial veio uma noite, informando que um dos nossos paroquianos havia se envolvido em um acidente e que ele precisava de confirmação que era o mesmo homem que todos conhecíamos. Confia nas pessoas próximas a você? Pelo que percebi, seu associado não é alguém que gosta muito de você. Pensei que a lealdade fosse o alicerce da igreja. Eu não sabia que alguém estava vindo. Quer você tenha feito ou não, isso faria alguma diferença? O fato é que você não achou que chegaríamos a Zagreb, não é? Certamente não tão rápido quanto nós. Você tem pregado contra o comunismo desde o primeiro dia. São fatos. Fatos indiscutíveis. Não pensei que chegaria a Zagreb tão rápido. Finalmente, você admite. Então você poderia ficar surpreso por eu não ter outra opção a não ser isolá-lo? É engraçado como palavras podem ser usadas para mascarar o verdadeiro fato, por trás de uma única palavra que pode pintar o que foi feito comigo. E que palavra é essa? Detenção? A palavra é prisão. O que mais me surpreendeu é que você me libertou da prisão há 2 dias e me pediu para vir aqui hoje. Você gostaria de me pintar como alguém sem nenhuma misericórdia? No entanto, quando lhe digo que muitos queriam que você fosse dispensado de suas funções, foi eu que disse: eu quero conhecer esse homem. Quero olhar nos olhos dele. Quero que ele me conte a sua versão da verdade. O exército que derrotou também queria que eu fosse embora. É uma informação conveniente. Pode provar sua validade? E cadê a prova que seu exército queria que eu fosse embora, além de você dizer isso? A diferença é que eu sou o comandante-chefe do exército iugoslavo e eles têm que me ouvir. Tenho muitos subordinados e não há ninguém acima de mim, muito menos o seu Deus. Extremistas da direita queriam que eu fosse embora. Porque eu não era croata o suficiente com base nos meus sermões. Defender os inocentes, esse é o dever da igreja. O ex-adido militar do comando alemão em Zagreb me transmitiu informações credíveis de que eu estava na lista de liquidação. Então está dizendo que os alemães o salvaram do assassinato? Tiveram a última palavra sobre tudo, então sim. É provável. Eles avaliaram que o assassinato do mais alto funcionário da Igreja Católica faria mais mal do que bem ao seu governo. E eu ter ido embora também não faria nenhum bem ao seu. Sim, diga para esperarem um pouco. Tudo bem, eu vou tomar um café. Estão esperando que eu os chame. Nós dois temos que chegar a um acordo sobre a ideia básica de como a Igreja da Croácia deveria prosseguir. A igreja permanecerá como está. Arcebispo, o tempo passa e Belgrado espera. Devo dizer que muitas pessoas não ficariam felizes com o nosso encontro. Belgrado sempre esteve contra mim. E por que acha que isso acontece? Eu sou croata. Só isso? É o suficiente. Eu também. Nunca se apresentou como problema quando eu estive lá. Compartilhe os mesmos ideais. Para você, esse é um vínculo mais forte do que o da fé. Porque não tem nenhuma. Belgrado nem sempre esteve contra você. O próprio rei Alexandre deu permissão para que você fosse o chefe da Igreja Católica da Iugoslávia. Ele entendeu que o maior obstáculo que o reino enfrentava era como se comportava em relação aos croatas e à Igreja Católica. É verdade que uma vez você disse ao rei que a Igreja é a única instituição capaz de se opor ao comunismo que se aproxima? Algo nesse sentido foi dito. E ainda considero isso verdade. Que a Igreja derrotaria o comunismo? O tempo dirá. 2 meses depois de falar com você, o rei morre nas mãos de um assassino na França. Algumas pessoas acreditam que você está envolvido. Eles podem me culpar por possíveis inundações, maremotos, terremotos. Eu não ficaria surpreso. Não, eles não culpariam você por essas coisas, culpariam a Deus. O rei Alexandre confirmou-me como arcebispo. Depois de 2 opções anteriores serem consideradas mais nacionalistas que eu. Acho que o rei estava mal informado. O fato de eu ter servido no exército deu a impressão... Que você fosse obediente. Talvez. Mas não tive vontade de me tornar arcebispo. Senti que não era digno. Então por que você aceitou? Eu só obedeci ao chamado em nome da cruz que eu uso no meu pescoço. Minha falecida mãe era igualmente devota. Ela deu à luz a muitos filhos. E ela orava com frequência? Ah, sim. Embora eu achasse que Deus não ouvisse ela muito bem.
Você acha que é uma fraqueza? Orar. Acho que é um cobertor quente quando a natureza que nos rodeia fica fria. Ouvi dizer que sofreu um terrível ataque de pneumonia e que quase morreu. Isso é verdade. Eu suportei. E você orou naquele momento? Eu gosto quando as coisas ficam difíceis e até parecem intransponíveis. Isso mexe com algo dentro de mim. Não respondeu à minha pergunta. Durmo sempre descoberto. Minha mãe gritava comigo por isso. Velhos hábitos. Nunca é tarde para mudar, se for para o bem. Você precisa reconhecer a realidade da situação em que você se encontra. Não adianta ir à missa à tarde. O tempo está acabando. Eu temo que nós nunca chegaremos em uma solução. Nós podemos. Nós dois temos as chaves de como esta terra continuará. Em que tipo de mundo desejamos viver. Nós concordamos que ajuda é o que as pessoas precisam, não é? Temos abordagens diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Não acredito na vida após a morte. E certamente não evito os prazeres dessa existência terrena, como você pode ver. Mas não há uma única alma que possa dizer que não fiz sacrifícios pelas crenças que eu luto. Ir à floresta com uma centena de idealistas em 1941, quando todos acreditavam que Hitler iria vencer. Se não fossem os longos invernos russos que também derrubaram Napoleão, nada resgataria você e seus idealistas com ideias semelhantes. Nem mesmo o comunismo. Então o Ocidente se uniu, salvando Stalin, dando-lhe passe livre. Justiça poética. Todos terão que pagar o preço, mais cedo ou mais tarde. Se os americanos e britânicos tivessem desembarcado no Adriático, então talvez a história tivesse um outro rumo. Você teria esquecido que os britânicos e americanos não gostavam de Marx e de suas ideias? Ainda no ano passado, dei a minha palavra ao primeiro-ministro Churchill que não iria introduzir o comunismo na Iugoslávia. Então não é um idealista. Você é um político. Outro camaleão. Eu sou um sobrevivente. Meu objetivo é preservar a Iugoslávia a qualquer custo. Os imperialistas e os soviéticos decepcionaram em Yalta. Mesmo assim, consegui obter ajuda tanto do Ocidente quanto do Oriente. O marxismo ou o comunismo de qualquer tipo não vai nos salvar. Nem as nações que está para unir nessa nova Iugoslávia. Mas agora está mal utilizado para mascarar um horror mais perverso ainda. Insisti no Politburo que a questão Croácia-Sérvia, que é a mais importante, tem que ser resolvida, com a ajuda das igrejas ortodoxas e católicas. Mas em Belgrado dizem que não podem falar com você. E depois de falar com você, agora eu diria que isso é um eufemismo. Diriam que você é teimoso, um fundamentalista. E eu usaria o argumento que os alemães mataram seu irmão na sua cidade natal, Krasić, porque sabiam quanto vocês eram próximos. E a resposta de Belgrado é que na sua cidade natal tivemos uma das batalhas mais sangrentas de toda a campanha. Num único dia, em 1943, perdemos 500 homens. Agora minha cidade natal é inimiga? Você vê agora? Até onde isso chega? Você disse que seu vizinho matou o seu gato. Ele reclama que você matou o cachorro dele. Você diz que ele envenenou sua vaca e, em troca, você incendeia o estábulo dele. Dessa forma, haverá outro conflito. Por que derramar mais sangue? Primeiro temos que concordar qual versão da história é a correta. Você fala de um novo começo, mas o que está acontecendo desde que libertou Zagreb? Já te disse. Essa guerra não terminou com a libertação de Zagreb. Mas a guerra em Zagreb acabou. No entanto, um grande número de civis, mulheres, crianças e idosos por toda a Croácia está se deslocando para o oeste com medo de retaliação. Se o inimigo entregasse as armas, nada aconteceria aos civis.
Render-se às suas unidades significaria a morte dos soldados. Eles são os inimigos. Temos que limpar radicalmente nossa casa. O que está acontecendo é um êxodo de uma nação inteira sem precedentes na história croata. Milhares e milhares estão sendo mortos. Eu não sou cego ao desejo de vingança de nenhum homem, por mais primitivo que sejam os meus olhos. Mas civis? Quantos aliados mataram no final da guerra? Cidades inteiras, horrivelmente arrasadas. Berlim, Hamburgo, Dresden, massacradas. E não acidentalmente. Então como estão melhores? E não estão. Mas os vencedores definem como seus pecados serão lembrados. Eu nem os chamaria de pecados. Como os chamaria? Prevenção da amnésia seletiva. A morte de 200 mil civis é necessária para evitar que as pessoas não se esqueçam. Você caiu sob a influência dos rumores do inimigo. Famílias inteiras estão sendo apagadas. O número que acabou de citar é propaganda espalhada pelo inimigo. Você está navegando em águas lamacentas, arcebispo. Pode silenciar a mim e aos outros por enquanto. Mas as testemunhas escaparam. A verdade virá à tona, apesar de estarmos trancados em sepulturas por toda essa terra. Podemos concordar que ambos os lados têm suas covas e sepulturas. Eu devo ficar calado. Esquecer. Até na sua frente, um companheiro croata, um comunista entre todas as coisas de uma família católica, um lutador por um mundo novo e mais justo, como você diz. Eu trairia a cruz que eu uso no meu pescoço e o voto pelo qual escolhi viver se não falasse a verdade. Sim, a verdade. Não a verdade como eu vejo, mas a verdade que é. Belgrado cegou você. Mas esquece que eles acabariam com você se expressasse algo diferente do que eles expressam ser correto. Já considerou que o que você acha verdade talvez pode não ser? As pessoas erram. E a verdade talvez esteja em algum lugar. Um lugar onde ninguém quer visitar. A marcha da morte do nosso povo e do seu também está acontecendo agora enquanto falamos. Em tempos de paz, as pessoas ainda são mortas. Os croatas, na sua nova Iugoslávia, não perdoarão e nem esquecerão. Elas devem. Isso está na Bíblia, lembra? Elas o farão, se as más ações que continuam acontecendo deixarem de ser negadas. Então não deveriam esquecer que há poucos dias emitiu uma ordem executiva para impedir às nossas tropas a matança de prisioneiros de guerra e outros presos pelas nossas forças. Se você emitiu tal ordem, por que ela não está sendo seguida? Ao contrário de Deus, não posso supervisionar tudo. No entanto, qualquer pessoa que sabote ordens será punida. Fiz o que pude dentro do razoável. Esta terra é o berço do cristianismo europeu. Um lugar que impediu os turcos de conquistar a Europa. E agora a escolha entre você e o Pavelić? Sob qual espada deseja morrer? Se seu vizinho escolher um lado diferente, terá que pegar uma arma e matá-lo? Em nome de quê? De uma ideologia, ambos vão fracassar. Eu avisei que não podemos conversar assim. Não chegaremos a um acordo se isso continuar. Você sempre está igualando nossa luta às dos fascistas. A morte de qualquer lado é a morte. A dor que os mais próximos sentem é a mesma, à esquerda ou à direita. Paga-se um preço por escolher o lado errado numa guerra. A maldição do rei Zvonimir está viva. É uma praga que se recusa a morrer. Já ouvi falar isso? É uma lenda, uma fábula. É isso que você parece não entender. Um povo a quem nunca foi permitido escrever sua própria história não tem outra opção senão transmiti-la. Através da fala e da linguagem, como ensinamentos. Então, quando o rei Zvonimir ia ser apedrejado por seus compatriotas infiéis, ele lançou uma maldição sobre eles, que seriam subservientes aos estrangeiros e indignos da própria terra. Eu conheço a história. E desde então os croatas caíram sob o domínio da Hungria e depois dos turcos, austríacos, italianos e sérvios. E os estrangeiros sempre encontram um pequeno grupo de bajuladores que, sob proteção, servindo seus interesses, levantam a mão contra sua própria carne e sangue. Cada assunto levantado com você termina com Deus e os croatas. Porque eu sou croata e católico. É trágico que não seja permitido mencioná-lo sem ser rotulado de nacionalista. A intolerância cresce quando as pessoas começam a bater no peito proclamando as suas chamadas lealdades nacionais. A intolerância surge quando um dos grupos não é respeitado e são feitas tentativas para erradicá-lo. Quando os croatas se lembram do passado, somos acusados de querer uma grande Croácia. Por quê? Para que outros queiram suas pretensões de grande Estado? O sistema que derrotamos queria uma grande Croácia e você viu até onde chegou? É por isso que o comunismo é uma ideia progressista, porque o internacionalismo apaga as divisões nacionais e evita conflitos. Terá dificuldade de fazer isso na Iugoslávia. Os sérvios nunca abandonarão a sua obsessão em transformar todos os sérvios ou subjugá-los. Eles vão se concentrar mais em nós, croatas. Não se esqueça disso. E já que tocou no assunto, o cristianismo transcendeu essas divisões muito antes do comunismo, com a sua mensagem de ame a si mesmo e também ao próximo. Mas nenhum lugar da Bíblia diz que você deve esquecer a mãe, ou seu pai, ou seu avô, ou seu bisavô, ou que deve deixar as suas raízes.
Não se importa com sua família? Não se pergunta quem eles eram ou de onde vieram? Passei mais tempo com você do que eu queria. Te dei uma oportunidade de falar, de desabafar suas mágoas, coisas que eu não precisava fazer. Isso ficou realmente ao meu critério. Pois bem, um obrigado é suficiente? Temos que ir direto ao assunto em questão. O obstáculo da Croácia e da Iugoslávia só será resolvido quando chegarmos a um acordo sobre a questão mais importante, a relação entre a sua igreja e o nosso governo. Como você vê isso acontecendo? Você e a Igreja Católica devem se tornar nossos aliados. Você deve sair do governo do Vaticano. Seja uma igreja governada por você e pelos seus, e não por burocratas religiosos sentados em Roma. Foi por isso que você me chamou? A Iugoslávia e a Croácia, como parte dela, devem ser uma república independente, decidindo o seu próprio destino. Nesse momento, você depende do Vaticano para suas decisões. O Estado que foi sempre será uma entidade estrangeira italiana para nós. Há apenas 2 anos. Fazia parte de um movimento fascista que lutava contra nós e o mundo livre. Sei que você negará, mas são fatos que deve aceitar. A Itália se libertou do fascismo durante a guerra. O Vaticano virou um Estado soberano em 1929 para que ninguém possa reivindicá-lo como protetorado da Itália. Mas o Vaticano é o único no mundo. Não tem militares ou polícia. Não tem políticos ou diplomacia como outros. O Vaticano é um lugar onde o legado de Jesus é preservado. Um legado iniciado pelos romanos, em Roma. Depois que crucificaram o mesmo homem que eles adoram agora. Pavelitti foi lá rezar para que Deus lhe desse forças para matar em seu nome. E o que o Vaticano fez? Coisa nenhuma. Se ele foi, nunca foi uma visita oficial como chefe de Estado. E nunca foi recebido pelo Papa. O Vaticano não tem o menor interesse com o Pavelitti. Acredite em mim quando eu digo, nada na política é acidental. Ele pode não ter sido recebido oficialmente pelo Papa, mas o Vaticano evita ser jogado no esgoto quando aqueles que estão perto dele caem. Eu informei ao Vaticano sobre os crimes perpetrados em solo croata durante a guerra por ambos os lados. Quem quiser pode visitar o Vaticano. Até você, como católico e croata, pode fazer isso. Nada está te impedindo. Eu tenho certeza que a arte vale a viagem. Deveria atender isso? Talvez queiram trazer mais café para você. Isso vai parar. É crucial para nós que você se distancie do Vaticano de alguma forma. O resto é fácil. A Catedral de Zagreb foi construída pedra por pedra ao longo de 1000 anos. Foi construída como uma união espiritual e religiosa dos croatas com o Vaticano e Deus. É tão antiga quanto a Notre Dame de Paris. Se passaram 1300 anos desde que a nossa nação adotou a fé católica novamente através da intermediação de Roma. Você está voltando novamente à história antiga. O presente não existe sem uma compreensão clara do passado. Esse é o erro que os políticos cometem quando tentam resolver os problemas atuais fazendo uma ruptura rápida e superficial com o passado. Pode cortar uma árvore acima das raízes, mas 10 galhos novos brotarão em sua superfície. Esqueça a pregação e, por um momento, seja realista. A realidade é que os comunistas optam por ignorar as raízes, como se tudo tivesse origem neles e por eles. Está sendo repetitivo. De todos os anos, 1941 marcou 1300 anos desde que adotamos o cristianismo como fé. No mesmo ano que você ficou do lado errado quando a guerra começou. São 1300 anos de lealdade, Sr. Pross. Sou o secretário-geral do Partido Comunista da Iugoslávia. E como tal, sou conhecido como Tito. E eu acredito que mereci isso. Estou me dirigindo a você agora como croata e filho de uma família católica. Algo que espero que você não tenha se esquecido. Tito. Já é um pouco tarde para isso. Você não acha? A menos que esteja pensando em me rebatizar. Milagres acontecem. Eu tenho admiração pela sua tenacidade. E eu também entendo você. Mas você entende a mim? Deus queria que nós, você e eu, nesse momento, estivéssemos juntos nessa época da história. O futuro nos julgará por como nós agimos. Mas nossa história, a Croácia e toda a sua história, nossa história de fé começou há 1300 anos. Durante séculos, o Vaticano
Rezou por nós e nós estivemos lá por eles. Foi aqui que a base do cristianismo foi defendida. E agora você deseja que eu esqueça tudo isso? Que apague tudo? Para que eu possa ajudá-lo a criar uma ideia totalmente fundada no ateísmo? Em nome de todos os croatas que vivem e já partiram, não vou fazer isso. Nem agora e nem nunca. Os tentáculos do Vaticano ultrapassam seus limites. Veja a conexão que você parece ter com eles, mas não posso aceitar que uma entidade estrangeira tenha tanto poder. Não posso permitir. O Vaticano não é administrado como um governo. Bem, talvez pudéssemos aprender alguma coisa com eles, como governar sem governar oficialmente durante 2000 anos. Agora falou como um verdadeiro ateu. Eu não escondo a minha descrença. Assim como você não esconde a sua crença. Então o que nos criou? Você acabou de me dar uma lição sobre a história da igreja e agora quer que eu lhe dê a minha visão do que é o universo? Sempre me perguntei como um ateu pode acreditar no amor e não acreditar em Deus. Deus e o amor não são a mesma coisa. Não dá pra acreditar no amor sem Deus ou Deus sem amor. Isso é uma toca de coelho. Como assim? E se eu te contar que eu acredito no amor? Acredita no amor? Eu quero. Já é o suficiente. Você perguntou. Vai em frente. Acredito que somos um acidente feliz. Aquele que tem capacidade para a beleza. E para criá-la, para apreciá-la, viver com ela e por ela. Mas se acredito que Deus nos criou, não. E você fez perguntas pra ter certeza? Espirituais ou físicas? Bom, você disse que não há nenhuma evidência física. Bem, não há. Isso pode ser verdade. Mas eu diria que há milhões em todo o mundo que, sem a presença física real de Deus, sentiram isso. Quando as pessoas querem acreditar, a crença delas tende a obscurecer o julgamento delas, assim como o seu. Eu senti Deus em cada passo que eu dei na minha vida. Você fala de amor, mas nunca beijou uma mulher. Pessoas como você ficam no altar, dando aulas, falando de coisas que nunca experimentaram na vida. Como você pode? O que eu estou dizendo? A igreja não permitiria isso. Se Deus nos criou como você diz que ele fez, então por quê? Por que seus emissários, pessoas como você, silenciam seus desejos humanos? Isso é cristão? Isso é amor? Eu diria que não. Nosso amor pertence aos adoradores. Ah, por favor, me perdoe, mas a merda não vira ouro de repente só porque saiu da sua boca. Como você chamaria sua palestra sobre o que é o amor? Teoria ou prática? Me diga. Eu me sacrifiquei. Um tipo de vida diferente daquela que eu tenho agora. Mas não me arrependo nem um pouco. Não é disso que eu estou falando. Eu nunca beijei uma mulher. Não faço ideia como é ter essa sensação. Você me venceu. Eu nunca terei filhos. Talvez o único aspecto de tudo que você mencionou que ressoa em meu coração seja esse. Mas eu tenho amor dentro de mim. O amor pelo meu povo, o amor pelo meu país. Para você isso pode parecer tolo, mas para mim, isso dá um propósito. Eu quero um acordo entre você e eu. Entre a igreja e o governo, para se distanciar do Vaticano. Estou lhe dando a oportunidade de viver em paz, de coexistir. Se não tirar vantagem disso, temo que as coisas irão piorar rapidamente. Não vou desistir da minha posição. E se você se refugiasse no Vaticano por um tempo, um período sabático espiritual? Não preciso que o Vaticano seja espiritual. Não precisa do Vaticano. Está tentando me enganar. Você não precisa Não deles. preciso que seja espiritual, preciso para orientação. Bem, é isso, não é? A sua orientação não é sua. Você é um mero fantoche na mão do Papa. E você não é um do Stalin? Para o seu próprio bem, deveria repensar sua decisão atual em prol do futuro. Trabalharemos para consolidar ainda mais o nosso poder e quem for contra encontrará um obstáculo monumental. A revolução continua, por todos os meios legais e disponíveis. Julgamentos stalinistas com reviravoltas Balcãs. Tem gente que quer ver você processado. Muitos fariam isso. E processado por crimes de guerra. Há evidências aqui para uma semente da dúvida. E nunca mais o verão como um homem inocente. Basta uma única semente. Eu estou pronto.
para qualquer tempestade que surgir. Você não quer correr para a névoa como um ganso. Poucos sobreviveram. Espero estar sendo claro. Cristalino, claro. Me deixe ser claro. A nossa igreja não se recusou a trabalhar com seu governo. Na verdade, é o contrário. Nos disseram o que fazer, ditado. Os crentes foram avisados para não assistirem à missa e ainda assim proclamam a liberdade e a proteção da religião. A juventude está politizada e encorajada a se opor a todos que não são do partido. A impressão e publicação dos nossos livros e jornais estão sendo suspensos. Os trabalhos de caridade das freiras estão proibidos. Sem contar que os padres continuam presos ou simplesmente desaparecem sem deixar rastro. Então me diga. O que aconteceria se nos rendêssemos? E saíssemos do Vaticano? O que seria de nós? Eu diria que essa é a decisão mais sábia que poderia tomar. Para você e para os seus crentes. Mas não estou no negócio da persuasão. Toda essa nossa conversa foi apenas isso. Bem, se foi, então ficou claro que não sou muito bom nisso. Eu não abandonarei o voto que eu fiz à igreja, a Deus e também aos fiéis. Você deixou isso bem claro. O tempo não está ao seu lado. Nem o símbolo que você usa no pescoço. Eu odiaria ver isso um dia menosprezado. Assim como a suástica é. Eu escolho ter fé naquele que se sacrificou por todos nós. E estou convencido que a sua estrela vermelha nunca substituirá o símbolo que eu uso. Você me disse não a noite inteira. Eu não estou acostumado com isso. Então permita-me fazer um pedido. Gostaria de ouvir um sim de você. Isso depende do que vai me pedir. Diga sim e eu pergunto, mas tem que dizer sim, de antemão. Pode confiar em mim. Dessa vez. Só se aceitar um presente que eu tenho para você. Um presente? Sim. Não posso dizer não a um presente. Então eu direi sim. Por novas ideias. Pela verdade. Talvez eu não estivesse errado sobre você. Bom, afinal eu sou filho de um enólogo. Agora, o seu presente. Estou animado. Para que se lembre de suas raízes. E saiba sempre que ele está ao seu lado. Mesmo que escolha não acreditar. Muito atencioso da sua parte. A reunião acabou. Prepare o carro para acompanhar o arcebispo de volta à sua casa. Boa noite, Alozia. E boa sorte. Posso deixar com você um pensamento final? Mas é claro. Quando o grande artista Voltaire, que durante toda a sua vida foi um grande crítico da igreja, estava no seu leito de morte, um amigo lhe perguntou: Voltaire, existe um Deus? Sabe o que ele respondeu? Talvez agora não seja o melhor momento para fazer novos inimigos. Que Deus esteja com você, Marechal Tito.
Tito permaneceu como presidente da Iugoslávia até sua morte em 4 de maio de 1980. Durante seu reinado, ele tratou brutalmente qualquer pessoa que se opusesse a ele ou que considerasse uma ameaça. Sua principal obsessão política, a Iugoslávia, desmoronou em uma guerra violenta e sangrenta 10 anos após sua morte em 1990. Alojzij Stepinac foi condenado a 16 anos de trabalhos forçados em 1946, durante um julgamento simulado. Ele passou 5 anos dessa sentença na prisão de Lepoglava. Depois de cumprir 5 anos em uma prisão, foi colocado em prisão domiciliar de 1951 até sua morte em 10 de fevereiro de 1960. Apesar da prisão domiciliar, o Papa Pio XII o nomeou cardeal em 1952. Em 3 de outubro de 1998, o Papa João Paulo II proclamou o beatificado Alojzij Stepinac. O processo de santidade do cardeal Stepinac está em andamento. Tito era amplamente conhecido por ser o responsável direto pela perseguição de Alojzij Stepinac, pois nunca poderia perdoá-lo por não abandonar o Vaticano. A conversa entre Tito e Stepinac, ocorrida em 4 de junho de 1945, foi a única. Eles nunca mais se encontraram ou se viram. A morte é a solução para todos os problemas. Sem homens, sem problemas. Joseph Stalin. A escolha.